Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18 e o capítulo 2. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que se foram chamados tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada aos que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, nesse momento, a permissão para nos colocarmos de joelhos, nesse momento, todos nós que compomos esse maravilhoso canal de oração, e de joelhos nesse momento, Senhor, com os rostos prostrados em terra, demonstrando toda a nossa reverência, todo o nosso temor, todo o nosso tremor,
tremor diante do Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus 3 vezes santo, cujo atributo mais proeminente é a santidade, Senhor. Por isso, todo o nosso cuidado, todo o nosso zelo, para que nós não afrontemos a santidade do Senhor. E queremos estar, Senhor Deus, com o coração em retidão, Senhor, para que possamos alegrar o coração do Senhor, sermos obedientes aos ensinamentos da palavra sagrada do Senhor. Ó Deus amado, queremos todos nós agradecermos por tudo que o Senhor nos abençoou durante todo esse dia. Obrigado pelas bênçãos do alimento, da água, da vestimenta, Senhor, da saúde, dos livramentos que o Senhor tem nos dado a cada momento das nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem ordenado aos seus anjos, a esses seres maravilhosos que o Senhor coloca ao nosso derredor para nos proteger, Senhor, nos proteger e nos guardar de todas as investidas do mal sobre as nossas vidas. E só não somos consumidos porque o Senhor cuida de nós de dia e de noite. A palavra do Senhor vai nos garantir que não dorme, não dormita, não pestaneja aquele que nos guarda. E o Senhor é o nosso guarda, o Senhor é o nosso guardião, e nós somos mais do que felizes, somos bem-aventurados, porque temos um Deus tão zeloso e tão cuidadoso por nós. Por isso, Senhor, nesse momento, todos nós queremos declarar o nosso amor pelo Senhor, o nosso compromisso com o Senhor, e nós queremos, Senhor, seguir nesse espírito, Senhor Deus, de santidade que o Senhor nos concede através do Senhor, o Espírito Santo. E queremos, Senhor, também neste momento interceder por todos os componentes do canal de oração, pela vida de cada um, pela saúde de cada um e também pela parentela de cada um dos que compõem o canal de oração. Que o Senhor possa repreender as enfermidades que porventura algum esteja cometido nesta noite, que o Senhor repreenda poderosamente, Senhor Deus, as enfermidades, as doenças nos organismos dessas pessoas tão importantes para nós, Senhor, e que o Senhor possa nos conceder uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite de um sono reparador, Senhor. Que o Senhor possa ordenar os seus anjos que nos guardem durante toda a madrugada, que nos proteja, que proteja os nossos lares, que guarde os nossos lares, Senhor Deus, as nossas vidas, de todos os componentes do canal de oração. Que o Senhor possa fazer com que essa noite nós estejamos recuperados de todo o desgaste, de todo o cansaço que foi imposto a nós durante todo esse dia. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo, Senhor. Temos todos os motivos, Senhor Deus, para rendermos graças ao Senhor, para agradecermos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus bondoso, é um Deus zeloso e amoroso para conosco. E nós queremos todos juntos, nesse momento, Senhor, glorificarmos, bendizermos e exaltarmos o santo nome do Senhor, dizendo todos nós numa única voz: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor, o Espírito Santo, e toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor Jesus.